coisa boa! Por amor dos meus amigos e irmãos, diga eu, haja paz dentro de ti. Por amor da casa do Eterno, buscarei o teu bem. E nesse espírito de comunhão, eu quero te dizer, seja bem-vindo a mais um comentário da Parashá da semana, Bealoterra. E por falar em comunhão, amigos e irmãos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu amigo Akiva. Ele faz postagens todos os dias com a aliá da Parashá semanal. Então, sem mais delongas, agora fique com o nome da Parashá e uma breve introdução e vamos ao que interessa. A alma do homem é a lâmpada de Deus, mas para que ela seja acesa é necessário encontrar dentro de cada um de nós o interruptor que ativa essa luz. De acordo com Baal Shem Tov, todo judeu está conectado a Deus, e que cada um possui esse interruptor, que quando procurado será encontrado. E esta é a mensagem transmitida no começo da Parashá Bealoterra, na qual Deus instruiu Aharon a acender as lâmpadas. Daí aprendemos que todos temos a responsabilidade de tentar achar o interruptor na alma de nosso semelhante. A Parashá Bealoterra traz os seguintes tópicos: acendimento da menorá, inauguração dos levitas, a desqualificação dos levitas, o sacrifício pascal no deserto, o segundo sacrifício pascal, os sinais divinos para viajar e acampar, as trombetas, a primeira viagem, a primeira reclamação e reprimenda, a segunda reclamação e reprimenda e a crítica de Miriam sobre Moshe. Pois é, pessoal, hoje nós começamos cantando, e isso não foi só para diferenciar o vídeo. Se você prestou atenção na canção e no nome da Parashá, você já captou que nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de comunhão entre os irmãos. Gente, a Parashá dessa semana ela nos traz grandes lições sobre a nossa responsabilidade para com o nosso próximo. E essa responsabilidade ela passa por vários níveis. E já de cara nós vemos a responsabilidade de Aharon em acender a menorá, na inauguração do Mishkan. Os sábios dizem que Aharon ele não criou uma grande expectativa para fazer o acendimento da menorá. E por quê? Porque lá em Shemot, no capítulo 40, verso 4, a Torá nos diz que Moshe já havia acendido a menorá pela primeira vez. Então Aharon pensou, não vai ser nada de novo, uma inauguração, então ele não criou grandes expectativas. Mas a grande verdade é que, apesar daquilo já ter sido feito, o ato de Aharon fazer seria totalmente diferente. E olha que legal, como a gente viu na semana passada, na Parashá de Nassó, Moshe ele trazia um nível de conexão entre o povo e Deus. Mas Aharon ele era responsável também por uma conexão em um outro aspecto, um aspecto mais elevado, espiritual. E nessa Parashá, apesar de Moshe já ter acendido a menorá, Aharon ele tem um papel fundamental nesse acendimento, pois é a inauguração, efetivamente falando, do Mishkan. Nesse aspecto, nós podemos dizer que qualquer relação de Moshe com a menorá está naquele nível de instrução e de prática propriamente dito. Mas quando Aharon entra no negócio, ele traz aquela conexão, aquele nível espiritual, trazendo então a plenitude, complementando aquilo que vem através de Moshe e aquilo que vem a partir de Aharon. E isso nos traz uma grande lição, porque certamente você já viu alguém que está fazendo uma coisa, ou que já fez uma coisa, e você de repente se depara com a oportunidade de fazer algo parecido ou até mesmo igual. E você fala assim, não, eu não vou fazer isso porque fulano já fez, a outra pessoa já está fazendo, por que eu vou ser mais um em fazer a mesma coisa? Mas talvez não seja a mesma coisa. Literalmente falando, são as mesmas coisas, mas o que aquilo pode surtir de efeito na vida de alguém através da sua vida é algo que somente o Eterno pode realizar segundo seus planos, segundo seus desígnios. Então, a gente nunca deve olhar para as situações e as oportunidades que nos aparecem e dizer, não, isso aqui já foi feito, talvez eu não faça tão bem, ou talvez não seja tão relevante assim. Não.
dentro daquela responsabilidade de que nós temos que estar atentos para acender ou ligar o interruptor na vida do nosso semelhante, quem sabe o acendimento da menorá não esteja na sua responsabilidade e você está falando assim, não, isso aqui não é para mim. E agora, pessoal, nós vamos de Midrash, e essa semana o Midrash ele vai responder, ilustrar o porquê a inauguração dos levitas sucede o acendimento da menorá. Nós vimos que as 12 tribos ofereceram sacrifícios para dedicar o altar, mas que a tribo de Levi não ofereceu nada. Assim eles ficaram atormentados e disseram: por que fomos excluídos de trazer oferendas para a dedicação do altar? Nós podemos entender isso através da seguinte analogia. Havia certa vez um rei que fez um banquete e convidou diversos grupos de pessoas. Havia uma pessoa a quem ele amava muito, mais do que as outras, mas o rei não a convidou juntamente com as outras. A pessoa ficou amargurada e disse: talvez eu não tenha lugar no coração do rei, pois ele não me convidou para nenhuma destas festas. Depois que os dias da festa passaram, o rei chamou seu amado e lhe disse: eu fiz banquetes para todas as pessoas do meu país. Agora estou fazendo uma festa somente para você. Por quê? Porque você é o meu amado. Da mesma forma aconteceu com Deus, o Rei dos Reis. Nós vimos que as 12 tribos ofereceram sacrifícios para a consagração do altar e Deus aceitou todos eles, como relata o versículo. Pegue os presentes deles. Mas a tribo de Levi não ofereceu nada. Depois que acabou a dedicação do altar, Deus disse a Arão e seus filhos: todas as tribos fizeram uma dedicação, mas a sua tribo não. Assim a Torá continua: fale com Arão e lhe diga quando você acender as lâmpadas, e posteriormente convença os levitas. Aqui era uma festa exclusiva para a tribo de Levi. As 10 sefirot são 10 atributos divinos. Através delas, o Eterno criou todo o universo. As 10 sefirot são como níveis, camadas, que transcendem, saindo do nível mais baixo, Malchut, chegando então até o nível mais elevado, Rochma. Malchut é da ideia de reinado, o mundo físico, o mundo natural. E Rochma, a ideia de sabedoria, de luz, que é o nível mais elevado espiritualmente falando. Segundo Haim Luzzatto, um dos maiores cabalistas do povo de Israel, a queda do homem no Gan Eden não trouxe simplesmente um impacto no mundo natural, no nível Malchut, mas em todo o universo e em todos os níveis das Sefirot que sustentam o universo e a criação. E olha que legal o que o Zohar nos traz na Parashá Beloterá a respeito da relação de Aharon com a menorá. O óleo da menorá representa a Sefirá de Rochma. Como você pode ver no diagrama das Sefirot, a primeira das 7 Sefirot emocionais a receber a luz da sabedoria é Chesed. Aharon representa Chesed, a Sefirá imediatamente abaixo de Rochma. Ele amava a paz e Chesed, e os perseguia, certificando-se de que as disputas fossem resolvidas amigavelmente. Portanto, era apropriado designá-lo para acender o óleo, a sabedoria, e meditar sobre ele, imbuindo todas as 7 luzes da emoção humana, representadas pelas 7 sefirot de Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod e Malchut. No mundo acima, essas sefirot são chamadas de Zeir Anpin. O sagrado Ari explica que o incenso conectou todas as 10 sefirot de Zeir Anpin através da consciência de Binah. O óleo da menorá representava a consciência de Rochma. Esta foi a razão para acender o incenso ao mesmo tempo que a menorá, pois juntos eles representam a descida dos níveis superiores de consciência em unidade. Pessoal, desde o início nós estamos falando da responsabilidade para com o próximo e como nós podemos ajudar esse próximo, esse irmão, a encontrar o interruptor que ativa a conexão dele com o Eterno. E fazendo um paralelo disso com as 10 sefirot, nós podemos pensar da seguinte forma: entre o nível mais elevado, Rochma, e o nível mais baixo, Malchut, nós temos um ponto médio ali que nós poderíamos dizer Chesed. E Chesed é a finalidade do porquê
faria sentido uma conexão entre Malhut e Chokhmah. O que eu quero dizer com isso? Nós buscamos uma grande relação com o Eterno, um nível espiritual elevado. Mas, para que isso aconteça, o propósito, a finalidade tem que ser justa perante o Eterno. E nada mais justo do que uma conexão elevada para estabelecer Tikkun Olam, justiça, amor ao próximo, comunhão, ajuda, estender a mão, pensar no bem daquele que está perto de nós. Diante de tudo que nós vimos até agora e principalmente as 10 Sefirot, nós podemos constatar o quão grande é o nosso Mashiach Yeshua. E para mim esse é o ponto mais importante de tudo que foi falado. Yeshua ele provém de Deus, do nível mais elevado, Chokhmah, sabedoria, luz. Por isso Yohanan fala que no princípio era o verbo. Ele está falando de Yeshua e ao mesmo tempo fazendo uma associação à Torá, Bereshit, quando no princípio o Eterno criou todas as coisas, sendo a primeira criação a luz, a sabedoria, Chokhmah, o nível mais elevado, de onde provém todas as coisas. E olha que interessante, partindo desse nível elevado, Yeshua vai para o segundo nível que nós abordamos aqui, que é Hesed. E aí é onde o Eterno revela o seu amor, a sua graça, a sua bondade para com a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em um terceiro momento nós chegamos no nível Malhut, onde o Mashiach estabelece o reino de Deus sobre a face da terra. E a maior evidência desse reino estabelecido é uma característica que Yeshua menciona quando ele dá uma dica de como os discípulos dele serão reconhecidos. Quando vos amardes uns aos outros, aí serão reconhecidos como os meus discípulos. Então Yeshua provém de Chokhmah, revela a Hesed do Eterno e estabelece Malhut no nível de amor e comunhão entre o próximo, com aquela chama lá dentro, acesa, com aquele interruptor ativado e uma conexão estabelecida com o Eterno. E é isso, pessoal, que nós devemos buscar. A elevação máxima ela provém de uma conexão com o Eterno através do nosso Mashiach Yeshua, o grande sacerdote. Chegamos ao fim e para encerrar, quero deixar para vocês aí na tela o resumo das leis contidas na Parashá Behaloterá. E hoje eu gostaria de me ater ao item 5 que fala a respeito do tocar trombetas. Para isso, nós vamos falar a respeito do mês de Elul, mais propriamente dito, o capítulo 128 do Shulchan Aruch, e o tema aqui é tocar shofar no mês de Elul. Então, o que diz aqui a lei judaica? É costume soar o shofar nesse mês, a partir do segundo dia de Rosh Chodesh, 1º de Elul. Os toques são feitos diariamente após o Shacharit, na seguinte ordem: Tekiá, Shevarim, Teruá e Tekiá. Não é soado o shofar na véspera de Rosh Hashanah, para que haja separação entre o toque voluntário e o toque obrigatório. O motivo de tocar o shofar nesse mês é para despertar o povo para o arrependimento, pois o shofar naturalmente tem o poder de despertar e fazer tremer, conforme foi dito nas Escrituras. Se o shofar for soado na cidade, o povo não temerá? Amós 3:6. Pessoal, eu agradeço por você que ficou até aqui o final do vídeo, espero que possa ter sido de proveito para você. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários e posteriormente, quem sabe, a gente possa estar respondendo. Que o Eterno te abençoe e Shalom, Shalom.